Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Jorge Caruso, do PMDB. Muito bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP. Sempre um prazer conversar com o senhor. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Jorge. É um prazer estar aqui contigo. Prestar contas de mandato, falar de uma proposta de lei, aliás, uma polêmica em torno de um projeto que virou lei, que foi vetado. Questão do vagão rosa, deputado. Vamos falar um pouco sobre isso. O porquê de tanta polêmica? Pois é. O vagão rosa foi uma forma que as pessoas começaram a chamar. Na verdade, o vagão, a gente chama de vagão feminino, né? Sim. E polêmica porque há um grupo de mulheres que não aceita essa pseudo-separação num primeiro momento, há críticas de que isso não resolve o problema, enfim. E desde o início, quando nós apresentamos o projeto, ninguém disse que isso ia resolver um problema de assédio, um problema de superlotação, um problema de segurança. Que isso seria, no nosso ver, uma medida que contribuiria para que algumas pessoas, algumas mulheres, num determinado momento, tivessem uma opção diferenciada das que vivem hoje. Sim. E aí começou toda a polêmica, nós conseguimos a aprovação do projeto, o governador vetou e a discussão continua, né? Por falar na discussão, vamos conhecer um pouco mais a matéria, a tramitação nesta Casa de Leis, com a reportagem de Jeremias Gomes. É por aqui, metrô de São Paulo, que diariamente 4.700.000 passageiros da capital paulista têm que passar todos os dias. No horário de pico, entrar em uma de suas 61 estações é um desafio e tanto. Para evitar que as mulheres sejam vítimas de abusos e desrespeitos facilitados pela superlotação, o deputado Jorge Caruso, do PMDB, propôs há 2 anos o projeto de lei 175, de 2013. A ideia é reservar para elas um vagão em cada composição nos trens e nos metrôs, o chamado vagão rosa. A obrigação seria dispensada da primeira hora do sábado até a última hora do domingo. Crianças do sexo masculino, acompanhadas das mães, poderiam usar o vagão. O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa, mas vetado pelo governo do estado. Entre as justificativas está o aumento do custo para sua implementação, já que o público feminino representa mais da metade, 58% dos usuários do metrô. Ou seja, um vagão apenas não seria suficiente. O executivo também elencou algumas ações de melhoria na segurança, como as operações Embarque Melhor, que conta com funcionários orientando os passageiros, e Embarque Preferencial, de gestantes, idosos e deficientes, além de aumento no número de seguranças mulheres no metrô. Atualmente são 513 nas estações de trens e metrô, e câmeras em 100% das estações e em mais da metade dos trens. Deputado, um dos argumentos para o veto é aumento do custo. O que seria aumento do custo para uma empresa como o metrô, que transporta 4.700.000 passageiros, mais milhões de passageiros transportados nos trens da CPTM? Isso é argumento para o Estado de São Paulo? Eu acho que não. Até porque esse projeto é mais uma medida para tentar evitar duas questões. A polêmica que houve nos jornais, na mídia, foi muito relacionada à questão do assédio. Só que o projeto não foi só proposto com relação ao assédio. Esse é um dos problemas. Existe um problema anterior e o projeto nasce, e na região que eu vivo, que é a região de Capela do Socorro, Grajaú, lá tem trem, né? E o projeto nasceu da ideia de usuárias, principalmente dos trens, reclamando parte com relação ao assédio, mas principalmente parte da dificuldade que senhoras, que crianças ou que mesmo mulheres têm na hora de entrar nos trens no horário de pico. Elas não têm a força física para competir com o homem. Sim. Então o projeto aborda duas questões. A fragilidade dessas mulheres, tanto com relação à força física para entrar nessas composições, como também com relação ao assédio. E com relação ao assédio, a gente tem dois tipos de mulheres. A que consegue gritar, a que consegue se defender, aquela que é impossibilitada de fazer isso por uma série de fatores. Sim. Então o projeto visava justamente para que essas mulheres, nos horários de pico, elas tivessem uma oportunidade ou tivessem uma chance de eventualmente terem a vida minimizada naquele momento, todos esses problemas, e terem um pouquinho mais de comodidade, justamente para essas mulheres, digamos assim, um pouco mais frágeis, né? Então que naquele momento elas tivessem uma opção. Então começou com uma consulta popular. Começou com não consulta, começou com uma intimação popular de mulheres aí que não aguentam mais essa situação. Sim.
E aí virou projeto de lei. Mas a ideia não é nova, se pode falar. Ela chegou a casa em 2013, mas já temos vagões preferenciais, por exemplo, no metrô do Rio de Janeiro, Brasília, se não me engano. Vimos Brasília e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, uma das alegações, num primeiro momento, é que esse projeto não seria constitucional, porque estaria segregando. Mas já foi objeto de discussão em ação judicial própria quando foi aprovado em Brasília, quando foi aprovado no Rio de Janeiro, e essa questão foi dirimida, enfim, e a gente fez um espelho com relação a essas cidades, né? Olha, por que não implantar em São Paulo? E aí começou a tramitação toda até que houve a aprovação. E não houve, isso a gente tem que reconhecer, houve uma discussão com deputados na casa. E a votação veio de encontro também a uma pesquisa, alguns dias antes, que foi feita pelo Datafolha, onde, entrevistando mulheres usuárias de metrôs e trens, 79% dessas mulheres foram favoráveis à implantação. Ou seja, era uma medida que vinha de encontro àquilo que essas usuárias queriam. E a gente conseguiu a aprovação. Depois houve críticas com relação a apenas ser um vagão. Tinha mulher que falava que tinham que ser mais vagões. Bom, pensando enfim, uma composição de metrô, são 6 vagões, e que a população que utiliza, população feminina, mais que 50%, pelo menos 3 vagões. Mas sabe, se nós determinássemos dessa forma, talvez a gente incorresse em inconstitucionalidade. Sim. Porque a segregação se daria se nós viéssemos com um projeto dizendo o seguinte, olha, metade dos vagões são de homens e metade de mulheres. A gente estaria efetivamente separando a população. Não era esse o objetivo. Assim como a gente tem dentro dos carros hoje vagões para gestantes, assentos para gestantes e assentos para idosos, a ideia era ter um vagão específico só para mulheres. Só para mulheres. No mesmo molde dessa questão de assento, né? Para justamente não incorrer nessa alegação de que a gente estava segregando. E foi daí que aconteceu toda essa história. Agora, a polêmica também vem da parte de ativistas, quando falam que separar a vítima do assédio, de alguma maneira, é puni-la e não o assediador. Como é que o senhor vê esse argumento? Eu acho que todos os argumentos são válidos. Eu fui ler muito a respeito, mais até após a aprovação e após algumas críticas que nós recebemos, principalmente dos grupos feministas. E eu entendo a postura, há uma luta de anos. Na verdade, nós temos uma questão educacional. O homem tem que aprender a respeitar. Enfim, a mulher conquistou seu direito. É um absurdo a gente, num primeiro momento, entender que cabe um espaço só para mulheres, porque o homem não respeita. Só que essa é uma realidade que a gente vive. Então, é um projeto emergencial? É um projeto emergencial. Não que vai resolver o problema, mas com certeza a criação de vagões dessa natureza, possibilitando a critério da mulher essa escolha, pode ajudar muitas mulheres. E ainda que ajude poucas, sim, com certeza vai valer a pena. O que não pode é deixar do jeito que está. Quando se fala, por exemplo, em vagão exclusivo para mulher, que está desde 2006 no metrô, nos trens da Supervia no Rio de Janeiro, é importante dizer, o argumento que o assédio não diminui. No caso, no Rio de Janeiro, deputado, apesar de ser um grande centro urbano, isso a gente extraiu do site do Ministério das Comunicações, dos Transportes. O Rio também é uma cidade de cultura praiana, então claro, até a vestimenta das mulheres é diferente e tal. Mas pelos estudos realizados, a medida não diminuiu o sexismo e o abuso, simplesmente no momento da separação de vagões diferentes. O abuso não acontece. Mas depois do desembarque, parece que a vida continua toda igual. Então esse é o argumento das mulheres. Se é para protegê-las, tem que ser em período integral e não só na hora do embarque e do desembarque. Como é que o senhor vê essa questão? Aliás, a gente viu na reportagem, superlotação, horário de pico. Eu vi algumas matérias, principalmente de profissionais, falando do perfil dessas pessoas que assediam sexualmente, enfim. Algumas mulheres comentaram dizendo o seguinte: suponhamos que o vagão feminino esteja lotado. Aquela mulher não conseguiu entrar no vagão feminino. No que ela vai no outro vagão, o camarada vai pensar o seguinte: olha, se ela não foi no feminino é porque ela quer. Sim. É um argumento que foi muito usado de crítica com relação a isso, que pode até ser verdadeiro. Só que quem faz, o cara que comete um delito dessa natureza,
vai fazer existir no vagão feminino ou não existir no vagão feminino. Quem respeita, respeita com o vagão feminino ou sem o vagão feminino. É a intenção dele. É a intenção. A questão é, nós vamos mudar a cultura, só que é uma cultura machista, enfim, é uma cultura que vai demorar ainda anos e anos para evoluir. E enquanto não se evolui, vamos pensar numa solução, pode falar até paliativa. Paliativa, sim, pode ser. Só que eu falei uma vez para uma presidente de um grupo feminista, eu falei o seguinte, olha, isso aqui é uma guerra que nós estamos vivendo. Eu acho que as mulheres estão certas, têm que se posicionar e têm que lutar pelos direitos, por uma igualdade, que o homem seja punido, que o transgressor seja punido. Eu acho que isso é correto. E é um conjunto de medidas, com uma justiça mais forte, mais fiscalização, que talvez a gente vá mudando a cultura. Seja a cultura do bem ou seja por medo, aqueles elementos, enfim. Só que, nessa briga, existem as pessoas que vão de peito aberto, que nem os soldados. O general fica lá protegido, enfim. E é fácil, talvez, ou cômodo para algumas mulheres se posicionarem de forma contrária, sim, porque elas estão numa retaguarda. Não sei se elas utilizam ou não usam, trem, talvez, ou não o usam sistema trem, de transportes, metrô. Elas brigam por uma causa maior, que é muito justa. Sim. Só que quem está vivenciando o dia a dia, que são soldados ali, digamos, dessa guerra, né, fazendo um paralelo, são essas mulheres que estão andando nesses trens e nesses metrôs. Mas uma mulher que não consiga ingressar no dito vagão rosa, um vagão preferencial, e entra em outro vagão, pode ter um olhar diferente também da parte desse assediador, mas o contrário também, um homem que não consiga e de repente a porta aberta, toca o sinal e ele ingressa, ele também nem por isso vai se sentir, digamos assim, discriminado. Ele entrou ali, essa que é a questão. Ele não está lá para desfrutar das mulheres que lá dentro Pois é, parece que há uma crítica no Rio de Janeiro, que algumas mulheres falam que os homens não respeitam. Não respeitam. Mas aí eu acho que cabe a fiscalização, né? E eu acho que tendo fiscalização em todas essas estações, pode acontecer um caso ou outro, mas aí as mulheres unidas com certeza vão botar ele para fora. Elas fiscalizam. Elas fiscalizam. O que não pode acontecer é a gente ver casos recentes aí, onde usuários do metrô começaram a fazer justiça com as próprias mãos com essas pessoas. Quer dizer, a que ponto nós estamos chegando? Pois é. Nós tivemos um aumento de 50% do número de casos do ano passado já para esse ano. Sim. Agora, essa notificação também, não falando em função da lei, mas não é também pelo acesso às redes sociais, a facilidade que a pessoa tem de postar na rede, estou sendo assediada, tem um cara que vem aqui, é esse, ou denunciar mesmo. Eu vi números que a cada 48 horas uma mulher é assediada. Isso a gente está falando de números com relação às pessoas que registram ocorrência. Mas qual seria o número real disso? Porque, na verdade, rede social, é bacana, mas quem posta na rede social? Será que aquela pessoa que sai de casa às 5h30, 6 horas da manhã, consegue expor a situação dela numa rede social? Que ela não pode chegar atrasada no emprego, porque ela vai ser descontada. Ela foi molestada, ela não tem com quem gritar, ela vai procurar um funcionário do metrô, ela tem que ficar numa fila para fazer um boletim de ocorrência. Tem uma série de situações que dificultam a vida dessas mulheres até para reclamarem dessa situação. Até para reclamar. É a cultura machista. Então, eu entendo os grupos feministas e falar o seguinte, a mulher tem que lutar, tem que brigar, tá certo. Só que tem mulheres que não conseguem fazer isso. Essa que é a grande questão. O que nós vamos fazer por essas mulheres? A gente vai deixar elas como soldados? Olha, eu sou uma liderança feminina, fiquem aí, vão no campo de frente e continuem sofrendo no seu dia a dia? Ou então, vamos tentar, para essas mulheres que têm mais dificuldade, mudar essa realidade. Sim. Então, essa que é a grande discussão. E eu sempre coloquei da seguinte forma, se não for essa melhor, se não for essa medida adequada, tudo bem, que apresente uma medida adequada para uma situação imediata. Não adianta a gente falar só a longo prazo. A longo prazo todo mundo sabe o que é melhor, mas e a curto prazo? Então, quando a gente apresentou a proposta, é justamente isso, tentando amenizar a situação. Provocar o debate, inclusive. Provocar o debate, fazer com que o metrô e a CPTM tenham medidas mais efetivas de controle disso, né? Agora, vir o governo e falar o seguinte, olha, é complicado, vai ter aumento de custos, é uma espécie de segregação, isso para mim é fugir do problema e os números estão aí. Do ano passado para cá, da votação do projeto ao veto, os casos de assédio têm aumentado. Sim. Então, os números estão aí. Bom, é bom que se diga, vagão feminino já existe em países como a Índia, México, Japão, Egito, Irã, Indonésia, Filipinas, Malásia e em Dubai. Não, culturas orientais, onde a mulher também é considerada submissa ao homem. Perfeito. Essa é uma crítica que só é implantado em lugares dessa natureza, onde o machismo impera. É verdade. E falaram o seguinte também, que isso daí seria um passo para trás.
Seria uma regressão a gente senhor fazer ouviu isso. isso? Ouvi De muito. ativistas, De feministas? ativistas, né? Pode ser. Pode ser. Tudo é conceitual. Só que nós chegamos num ponto que talvez a gente tenha que dar um passo para trás para conseguir uma Dá um segurança. passo ou dois para frente. Ou dois para frente, também. para conseguir a segurança dessas mulheres. Agora, por falar em segurança também, quando se fala de um vagão preferencial para a mulher, a gente está falando do gênero feminino, mas também não está dando uma proteção para a gestante, para a mulher grávida, Para a idosa, para as deputado. crianças, Quer sem dizer, dúvida, sem dúvida. É uma questão de segurança. Por isso que eu falo, o enfoque foi muito com relação ao assédio, mas nós também temos a questão da segurança física dessas pessoas. Né? E é isso que a gente procurou explicar. Mas é que tomou mais a forma da questão do assédio. É o que mais chama a atenção da mídia hoje em dia. Sim. Mas o projeto tem os dois objetivos. Quando a gente vê na reportagem vagões cheios, plataformas lotadas, inclusive muitas mulheres que para não conseguem entrar. Não conseguem entrar. Algumas, diga-se de passagem, fazem a tal viagem negativa. Elas pegam no contrafluxo um trem voltando para, em vez de ir para o seu destino, voltando para tentar pegar o trem vazio e até se sentar, deputado. É o que se vê hoje em dia. Você tem matéria legal na internet que eu vi outro dia de pessoas que não respeitam os assentos, né? Preferenciais. Preferenciais de idosos, de gestantes e tal. Os homens não respeitam, quer dizer. Então, a falta de respeito é muito grande. Então, eu acho que são medidas drásticas que podem, talvez, fazer as pessoas refletirem de forma diferente. Ainda no tocante à segurança, a reportagem mostra que o governo do estado também constituiu um corpo feminino de segurança, são mais de 500 pessoas. Isso resolve de alguma maneira? Se pensar a malha metroferroviária, são mais de 300 quilômetros. Se eu pegar 500, colocar nas 61 estações só do metrô, é pouco visível. Mas é assim pouco visível. Mas se a mulher procurar ajuda de uma outra mulher, não encontra. Não vai achar mesmo. Não encontra, ainda mais naquela muvuca toda cheia de gente, vai encontrar como. Mas não deixa de ser mais uma medida preventiva. É um conjunto de pequenas medidas, como eu entendo que o vagão feminino é uma medida pequena, mas que pode ajudar um grupo de mulheres. Então, esse conjunto todo pode fazer diferença enquanto a gente não evolui, enquanto a sociedade não respeita, de fato, a mulher, né? Como foi a repercussão nas redes sociais? O senhor ouviu muita gente... Ouviu de tudo. Mas ouviu também gente elogiando a medida, querendo que fosse implantada, principalmente essas que já estão no transporte coletivo, sobre trilhos, pensando na volta para casa hoje, pensando amanhã cedo, trem superlotado, eu brinco que é o seguinte, que o meu projeto, eu tive o privilégio, porque despertou a discussão, de ter uma manifestação na Praça da Sé, né? Específica contra o projeto, e foi organizada por movimentos femininos. Só que eu insisto nessa questão, 79% das usuárias são favoráveis. Pô, se a gente vive num regime democrático, onde a maioria tem que prevalecer, respeitando a minoria, enfim... Só para fazer valer a vontade desses... Se justificaria. Justifica porque quase 80% gostaria dessa medida. Sim. Então é isso que a gente coloca, que possa haver um certo entendimento e esses grupos também respeitem a opinião dessas usuárias, que eu acho que ela que tem que ser ouvida. E foi esse pessoal que a gente ouviu para fazer o projeto. Sim. Né? Essa é a questão. O senhor falou dessa consulta informal, popular e tal. É bom que se diga, não houve no passado, parece que em Mauá, por causa de um abaixo-assinado, já havia um vagão para a mulher com certa exclusividade. O que fim levou? Isso não deu certo na época? A CPTM alegou que não deu certo, mas a questão de dar certo ou não, é uma coisa na época. Também precisa perseverar, né? Precisa não dá tornar deixar obrigatório. Tudo que é facultativo é relativo. Precisa tornar obrigatório, precisa fazer uma campanha de conscientização com relação a isso, para que isso se torne um hábito da população. Senão vai ficar complicado. Agora, a questão de fiscalização também, porque tem lei que pega e que não pega. Não basta ter uma lei, foi aprovada na casa, foi vetada. Como fica também? A casa derruba o veto? Eu queria que o senhor falasse um pouco. Como é que fica daqui para frente também? Não, nós podemos, a gente quer até o final desse ano levar a discussão por conta dos deputados e tentar derrubar o veto. Sim. Claro que a gente quer fazer isso em sintonia com o governo do Estado, porque a gente sabe que ainda que a gente derrube o veto, o governo pode criar depois obstáculos e demorar na implementação. Inclusive indo para Brasília, no Supremo, entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade. Isso daí, acho que eles não fariam isso daí, mas acho que tem que ser uma discussão sadia. Mas os números, como a cada ano está piorando a situação,
Sim. da violência, Bom, do assédio. os casos são registrados pelo menos uma vez por semana, tem algum caso com Caso grave, com caso inclusive gastante. de funcionário. Exatamente, do próprio... isso do funcionário foi emblemático, né? Emblemático. A pessoa que está lá para cuidar do passageiro. Aproveita e se vale de uma situação. Então, eu acho que com relação a isso, eu acho que a gente tende a construir uma situação dessas a nível de... Acho que a gente tem que tentar. O que a gente não pode é ser omisso da forma que se encontra. Vamos aumentar a fiscalização, vamos pôr câmera. Tá bom. Mas câmera, como é que a câmera vai registrar com um vagão lotado? Sabe, é muito complicado isso. Eu ouvi também pela rede social, no Facebook, alguns relatos de mulheres que muitas falam da omissão masculina. Elas até gritam quando há um agressor ou um assediador ali junto dela, mas parece que os homens fazem ouvidos moucos, fingem que não está vendo, que não é com ele. Ou seja, por que é tão difícil para a mulher também denunciar, deputado? Eu acho porque a mulher perdeu a confiança também na justiça e na... Sim. Fala, não vai dar nada, então Não fica vai dar por isso nada, mesmo. morosidade. Eu mudo de lugar, troco de vagão, amanhã procuro não entrar nesse A lugar. perda de tempo, medo de retaliação. Medo de retaliação. Né? Então, acho que é um conjunto de fatores aí que faz com que a mulher não grite. Então, enquanto a gente não tiver um exército muito forte dessas mulheres gritando, para essas mulheres mais frágeis, a gente tem que tomar alguma medida. Bom, falamos de ativistas femininas, mas tem gente que diga assim, tem que aumentar a malha metroferroviária, tem que colocar mais trens no horário de pico, porque tudo isso seria passado se houvessem trens que fossem pontuais, que chegassem no horário, com conforto, que as pessoas pudessem ser transportadas, sentadas ou sem aquele aperto de lata de sardinha de fim de tarde. Em torno de 60% a 65% dos casos de assédio ocorrem em horário de pico. Mas fora de horário de pico está cheio de cara de pau também. Sim. Então, o problema da superlotação resolve principalmente o problema da segurança, das mulheres poderem entrar de uma forma mais tranquila e tal. Só que com relação ao assédio, infelizmente a gente vive numa cultura onde a gente vai precisar aprimorar cada vez mais a técnica de como pegar esses camaradas e botar esses camaradas em tratamento. Pois é, como colocá-los fora do sistema metroferroviário, como tirá-los de circulação, porque eu acho que muita mulher tem até a ousadia, vamos dizer assim, o direito, o interesse em denunciar, mas depois ela fala, amanhã ele vai estar no mesmo lugar, no mesmo horário, olhando para mim. E aí? Essa que é uma questão a ser colocada, se não tirar, se não punir com severidade, se não fazer cumprir as penas, fica difícil também, Fica difícil. A gente precisava aí de uma legislação mais ágil no que tange a isso. Talvez, que você vê, nós temos um problema de segurança no estado inteiro. E o que seria o ideal? É que tivesse em cada estação, tivesse um investigador acompanhando, tivesse um policial, enfim. Nós não temos esse aparato no estado de São Paulo hoje. Sim. Então, há quantos anos a gente vai levar para ter um aparato muito forte, para ter uma justiça mais rápida e tudo? Por isso é que a gente defende que medidas imediatistas ou ainda que temporárias são necessárias. Sim. Porque não dá para ver esse pessoal sangrando aí do jeito que está e a gente não fazer nada. Bom, esse é o papel do homem público. Deputado, só para lembrar, a discussão foi tranquila, a aprovação do projeto. Foi vetado. Como é que fica, para o nosso telespectador entender, como é que fica agora nesse limbo jurídico, vamos dizer assim, porque a matéria não passou, não foi aprovada, se aprovada precisa ser regulamentada por um decreto do governo, como é que é isso? Não, eu acredito que ele teria prazo para implementar de uma forma muito rápida. A questão nossa agora é uma questão na Assembleia Legislativa. Sim. Como o governador vetou, volta para a discussão por parte dos deputados, que podem manter o veto do governador e concordarem com o governador, o que a gente não acredita que aconteça, já que todos foram favoráveis num primeiro momento, ou derrubar esse veto. O objetivo nosso é levar para a derrubada do veto. Em derrubando o veto, a implementação seria muito rápida, eu creio, até porque isso daria uma repercussão na mídia muito forte. Pois não seria uma resposta dessa Casa de Leis aos anseios daquelas mulheres, aqueles 79% que o senhor falou, dos usuários ou das usuárias do transporte coletivo sobre trilhos, e mais do que isso também, frente a esses casos que vêm sendo relatados na mídia todas as semanas, pelo menos, deputado? A resposta do parlamento. A resposta do parlamento. O que eu acho que existe por trás de uma recusa do governo de implementar algo que já ocorre no Rio e em Brasília, é um pouco de receio de auto-reconhecer que errou. Então o Estado falhou, em determinado momento falhou. E quando você dá um passo para trás, você está indiretamente dizendo para a sociedade o seguinte, olha, nós perdemos o controle
e vamos tentar recuperar. Então a gente vai ter que aplicar medidas extremas para que talvez a gente consiga normalizar a situação. Então acho que essa coragem no governo faltou, né? Olha, então é muito bonito, o governo preferiu ir na linha de, olha, as feministas e os grupos de mulheres acham isso uma segregação, acham que isso não resolve. Não resolve, claro que não resolve. Se resolvesse, isso ajuda a dar um passo. Então o governo preferiu a medida mais cômoda e sacrificou a senhora que é usuária do trem e do metrô. Essa que foi a grande sacrificada em prol de uma bandeira maior, que é todo mundo igual, bacana. Sim. Só que essa bandeira ainda está longe da gente atingir. Deputado, muito obrigado por sua entrevista, parabéns e sucesso no seu mandato. A todos nós, muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o deputado Jorge Caruso, do PMDB, você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.